O Senhor disse a Joseph Smith que uma grande e maravilhosa obra estava para ser realizada entre os filhos dos homens. Uma obra maravilhosa precisa de obreiros maravilhosos, e o Senhor conduziu algumas pessoas maravilhosas para ajudar Joseph a realizar essa grande obra. Um deles era um homem chamado Joseph Knight, irmão que morava com sua grande família em Colesville, Nova York, cerca de 30 milhas ao norte de Harmony, onde Joseph e Emma moravam. O Sr. Knight conheceu Joseph em 1826, quando o contratou como trabalhador diário. Ele disse que era um menino de verdade e a melhor mão que já contratou. Quando Joseph começou a cortejar Emma, ele emprestou-lhe um cavalo e um trenó para que pudesse vê-la. Joseph confiou no homem mais velho o suficiente para lhe contar sobre sua visão de Moroni e as placas de ouro. O Sr. Knight escreveu: "Disseram-nos em segredo e meus 2 irmãos mais velhos não acreditavam nessas palavras, mas meu pai e eu acreditamos no que ele nos disse. Acho que fomos os primeiros depois da família de seu pai. Eles se tornaram amigos leais e ele estava na casa dos Smith na noite em que Joseph obteve as placas de ouro de Moroni, e foi um dos primeiros que Joseph falou sobre o Urim-Tumim. Ele era um homem próspero e foi capaz de sustentar o trabalho de tradução de Joseph com dinheiro, comida, suprimentos e incentivo. Num dia de primavera, Joseph e Oliver pararam de traduzir quando ficaram sem suprimentos e foram ver o Sr. Knight. Ele não estava em casa, mas quando soube que eles precisavam de ajuda, ele viajou para Harmony com os papéis e suprimentos necessários. Pode ter sido nessa visita que ele estava muito ansioso para saber seu dever quanto a esta obra e perguntou o que o Senhor gostaria que ele fizesse para ajudar na restauração. Joseph orou e recebeu a seção 12 em maio de 1829. Como as seções 4, 6 e 11 começa contando sobre uma grande e maravilhosa obra, e a palavra de Deus, que é rápida e poderosa, mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Fala de um campo que está branco já para a ceifa, e quem deseja colher deve lançar a foice com toda a sua força, o dia todo, para entesourar a salvação eterna no reino de Deus e ser chamado por Deus. O Senhor disse que se lhe pedirmos, receberemos, e se batermos, será aberto para nós. Ele disse ao Sr. Knight para guardar seus mandamentos e procurar trazer à luz e estabelecer a causa de Sião. O Senhor não falou apenas com ele, mas com todos os que desejam participar da criação e do estabelecimento desta obra, e disse-lhes que fossem humildes e cheios de amor, tivessem fé, esperança e caridade, e fossem temperantes em todas as coisas, confiados aos seus cuidados. A revelação termina com o Senhor dizendo: "Eu sou a luz e a vida do mundo", para que atendamos com todas as nossas forças e então somos chamados. O Sr. Knight obedeceu a essa revelação e tentou viver essas características justas por toda a vida. Ele fez tudo o que pôde para ajudar Joseph em seu trabalho de trazer à luz o livro de Mórmon. Ele o levou em sua carroça a Fayette para organizar a igreja em abril de 1830 e em seu trenó quando Joseph e Emma se mudaram para Ohio em 1831. Joseph disse: "Ele foi o primeiro a cuidar de minhas necessidades enquanto eu estava trabalhando para começar a trazer adiante a obra do Senhor e lançar o alicerce da igreja. Ele foi fiel e verdadeiro, imparcial, exemplar, virtuoso e gentil, nunca se desviando para a direita ou para a esquerda. Ele é um homem justo." A seção 13 veio em maio de 1829, quando Joseph e Oliver provavelmente estavam traduzindo o terceiro Nefe e tinham uma dúvida sobre o batismo. Eles perceberam que ninguém na Terra, naquela época, tinha o poder e autoridade para batizar para remissão de pecados, e foram para a floresta perto do rio Susquehanna para pedir ao Senhor no que Oliver descreveu como oração fervorosa. Um mensageiro do céu desceu em uma nuvem de luz e impôs as mãos sobre eles, dizendo: "Sobre vós, meus conservos, em nome do Messias, eu confiro o sacerdócio de Arão, que possui as chaves do ministério de anjos e do evangelho do arrependimento e do batismo por imersão para a remissão dos pecados."
e isso nunca mais será tirado da terra, até que os filhos de Levi façam novamente uma oferta ao Senhor em justiça. Joseph disse que este era João Batista no Novo Testamento, agindo sob a direção de Pedro, Tiago e João, que possuíam as chaves do sacerdócio de Melquisedeque, que seriam dadas a eles mais tarde. Muitas verdades importantes foram reveladas na seção 13. Aprendemos que o sacerdócio arônico possui as chaves do ministério de anjos, disponíveis a todos os membros da igreja, e não apenas aos portadores do sacerdócio. Um anjo é qualquer ser celestial que leva a mensagem de Deus e pode ministrar a nós de muitas maneiras. Eles podem aparecer para nós pessoalmente, ou não serem vistos, e suas mensagens podem ser transmitidas por uma voz que ouvimos ou por pensamentos ou sentimentos em nossa mente. O sacerdócio arônico possui as chaves do evangelho, do arrependimento e do batismo por imersão para a remissão de nossos pecados. O sacramento renova os convênios e bênçãos do batismo quando nos arrependemos, e os portadores do sacerdócio arônico realizam essas ordenanças que permitem aos membros da igreja que participam dignamente do sacramento terem o Espírito do Senhor com eles, junto com o ministério de anjos. A revelação termina com João Batista nos dizendo que este sacerdócio restaurado nunca mais será tirado da terra, até que os filhos de Levi, ou como Oliver lembrou, possam ainda oferecer novamente uma oferta ao Senhor em retidão. Depois que os israelitas fugiram do Egito, Moisés recebeu a ordem de ordenar a Arão e seus filhos, que eram da tribo de Levi, como sacerdotes para o povo. Homens levitas foram ordenados sacerdotes para ajudá-los, e Arão e seus filhos receberam a presidência do sacerdócio. Desde então, é conhecido como o sacerdócio de Arão, incluindo o sacerdócio levítico. João Batista conferiu o sacerdócio a Joseph e Oliver e deu-lhes as chaves restauradas do sacerdócio. Ele então disse a eles para batizarem uns aos outros usando a autoridade que ele tinha acabado de lhes dar, o que mostra o modo de delegação do Senhor, permitindo que seus servos usem seu próprio poder do sacerdócio. É interessante que Joseph tenha exercido seu novo poder do sacerdócio batizando Oliver primeiro, mostrando-nos que o sacerdócio é usado para servir ao próximo. O Espírito Santo desceu sobre Oliver e ele profetizou muitas coisas. Ele então batizou Joseph, que profetizou sobre o surgimento da igreja e outras coisas. Eles se ordenaram ao sacerdócio arônico e Joseph disse: "Fomos cheios do Espírito Santo e nos regozijamos no Deus de nossa salvação." Oliver disse: "Pense na alegria que encheu nosso coração e com que surpresa devemos ter nos curado quando recebemos sob suas mãos o santo sacerdócio." O Espírito iluminou suas mentes e as Escrituras foram abertas ao seu entendimento, com muitas passagens misteriosas reveladas a eles de uma maneira que nunca haviam pensado antes. Eles foram forçados a manter o recebimento do sacerdócio e o batismo em segredo por causa da perseguição. Joseph escreveu que, embora tenham sido ameaçados por turbas, eles foram protegidos pela providência divina, e com a ajuda do pai de Emma e sua família, eles puderam continuar o trabalho de tradução. A restauração do sacerdócio arônico foi a primeira autoridade divina concedida nessa dispensação, e João Batista foi enviado para restaurá-lo porque ele era o último administrador legal sobre a lei mosaica. Ele possuía tanto o sacerdócio arônico quanto as chaves do ministério de anjos, o evangelho do arrependimento e do batismo por imersão para a remissão de pecados, junto com o mais alto cargo do sacerdócio arônico de bispo-presidente, que também era detido por Arão. Algumas semanas depois, Pedro, Tiago e João conferiram a Joseph e Oliver o sacerdócio de Melquisedeque, com autoridade, conhecimento e convênios necessários para a exaltação dos filhos de Deus. Joseph Smith recebeu muitas revelações que nos ajudam a compreender as chaves, ofícios, ordenanças, bênçãos e deveres do sacerdócio.
O sacerdócio é o poder eterno de Deus e a autoridade usada para criar a terra, e por meio dela ele governa os céus e redime e exalta seus filhos. Ele concede uma parte desse poder a membros dignos da igreja para que possam abençoar seus filhos e ajudá-los a prepará-los para a exaltação. Quando os portadores do sacerdócio são designados para servir, eles recebem as chaves que os autorizam a usar o sacerdócio para abençoar outras pessoas. O sacerdócio é o poder e as chaves são a permissão para usar esse poder. Realizamos as ordenanças do sacerdócio e agimos com autoridade, em nome de Jesus Cristo, o que significa que devemos fazer o que ele faria se estivesse aqui, e quanto mais seguirmos seu exemplo, mais poder estaremos conosco. Quando seguimos as leis do Evangelho e agimos em harmonia com o poder do sacerdócio, tudo o que fazemos é tão obrigatório e válido como se o Senhor, de quem recebemos nossa autoridade, tivesse realizado o ato pessoalmente. Embora apenas os membros dignos da igreja sejam portadores do sacerdócio, todos podem participar de suas bênçãos por meio de seus servos aqui na terra. E essas são as sessões 12 e 13 de Doutrina e Convênios. Procure por objetos escondidos ao longo deste vídeo que fazem parte da história da igreja, ou algo que teria sido comum naquela época, e leia as descrições para aprender sobre a vida nos anos 1800. Você também pode procurar estas outras imagens ocultas ao longo do vídeo. Você pode baixar uma página para colorir e quebra-cabeças de atividades para cada sessão no Etsy, na loja Ponderfun. Visite nossa página no Facebook ou ponderfun.com para encontrar mais coisas divertidas para fazer, e você pode ouvi-las como um podcast. Curta e compartilhe esses vídeos com quem você acha que possa gostar deles, e continuaremos fazendo novos. Obrigada novamente por assistir, e encontre com tempo esta semana para refletir.